Vamos dar início então ao nosso encontro. É, eu e a Aline estávamos conversando com relação, né, à possibilidade da participação tanto do grupo um quanto do grupo 2 hoje. A gente vai deixar gravado, vai colocar também em rede depois, né, disponibilizar essa gravação. Mas nós gostaríamos de alinhar com vocês essa questão do projeto COPED, né, que envolve essa certificação, né, reconhecimento pelo trabalho de professores e alunos, e distinguir, né, esse projeto, essa certificação com a relação aluno TEC multiplicador, aluno TEC, que nós havíamos conversado com vocês sobre também a possibilidade de certificá-los a nível D, tá? Então, hoje a gente pretende ser bem sucinto e sermos bem rápidos. Sabemos aí que vocês também têm corrido bastante, né? Então, a agenda hoje, a nossa pauta vai falar no primeiro momento das estrelas da programação, lembrando que esse hashtag Estrelas da Programação é um projeto COPED, né? Então, isso lá de São Paulo, tá? Da certificação, alunos Tec Multiplicadores e Alunos Tec, que é um projeto de diretoria de ensino aqui da DE, e a convocação para a reunião de gestão de tecnologia e inovação, que nós colocamos na rede hoje, então vocês terão acesso aí, né, a essa convocação. É extremamente importante que fique claro que esse próximo encontro nosso, na semana que vem, ele vai tratar de pontos muito específicos e importantes. Então, por isso não estamos fazendo um convite como é de costume, e sim uma convocação, tá? Então a gente pede para que vocês atentem muito a isso, dentro do possível se organizem para participar desse encontro virtual, né, dessa convocação, porque trataremos de pontos bem importantes aí, principalmente para o ano que vem, tá bom? Então vamos lá? Então, no primeiro momento aí alguns avisos, tá? Prorrogação do prazo de pesquisa de satisfação em robótica. Então, a gente já tinha compartilhado com vocês, né, isso nos grupos, também na rede, mas como foi prorrogado, a gente queria colocar aqui mais uma vez para vocês, dizendo aí que o público-alvo, professores de robótica dos oitavos e nonos anos das escolas PEI de 9 horas, e de acordo com os dados da sede, temos em média 43 professores de robótica em São Bernardo do Campo. Então, nas PEIs que nós temos aqui em São Bernardo, totalizamos aí cerca de 43 professores, tá? E precisamos alcançá-los para garantir participação de todos na pesquisa de satisfação. Então, na verdade, é para a gente conseguir de fato verificar se esse material tem atendido plenamente, né, a questão do escopo, o trabalho tanto com competências e habilidades que nós temos em tecnologia, pensando aí em robótica, e nada melhor do que ouvir esses professores, né, que trabalham com esse material digital diariamente, para entender se é necessário recalcular rota ou se a gente pode sim continuar trabalhando desta mesma forma. Lembrando, estamos falando do material digital de robótica, tá? Só trabalhados até então em PEIs 9 horas para oitavos e nonos anos, tá bom? Então o prazo foi prorrogado para o dia 2/12 e a gente pede para que vocês nos auxiliem aí a alcançar todos os professores para que eles de fato participem aí em peso, tá? Dessa pesquisa, tá bom? Também houve aí, né, uma prorrogação do prazo para indicação dos estudantes. Então, estamos falando do projeto COPED. Então, essa certificação, hashtag Estrelas da Programação, é em relação ao projeto, né, de protagonismo e reconhecimento de protagonismo dos alunos por parte da SEDUC, tá? Então, a gente pede para quem ainda não preencheu aí, né, essas planilhas, esses formulários, preencham para que nós possamos, de fato, né, entender e certificar esses alunos, quem são esses alunos e certificar esses alunos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente como a gente gostaria de fazer isso para poder evidenciar e, de fato, dar o protagonismo que é extremamente importante e necessário nesse momento para esses alunos, tá bom? Então, a gente tem até o dia 28/11 para preencher aí, tá? Esse formulário que alimenta a planilha geral lá de São Paulo, tá? Também temos aí, né, a questão da ação SEDUC vinculando os formulários para indicar tanto o professor quanto dois alunos. Então, voltando, o mesmo projeto ele quer atender e certificar o protagonismo de um professor por unidade escolar,
das escolas que já foram pré-selecionadas. Então, a gente compartilhou com vocês aí uma planilha. Nessa planilha, vocês tinham ali, né, a possibilidade de indicar até dois pros, mas o certificado SEDU, que ele virá principalmente aí, tá, para atender e para ser entregue para o professor que seria o número um. Qual que foi a nossa recomendação, tanto na rede quanto lá nos grupos, né? Que de fato nós possamos dar o protagonismo para os professores que são multiplicadores da rede, tá? E aí é um acerto entre vocês, mas existe ali, tá? Algo especialmente pensado aqui por nós para atender outros professores que também são protagonistas na escola, que é o quê? É o certificado de diretoria. Então, num primeiro momento, a gente precisa que vocês preencham esses formulários indicando um professor por unidade, né, escolar. Então, nós já verificamos aqui e já solicitamos o preenchimento com o nome desses multiplicadores, né? Lembrando que um será escolhido por unidade escolar e a indicação de dois alunos. Nós recebemos, eu e a Aline recebemos várias mensagens aí essa semana, né? Perguntando se existia a possibilidade de premiar, de certificar mais de dois alunos por unidade escolar. Pela Seduc não há, mas o que que a gente fez para tentar abranger e, de fato, né, possibilitar um protagonismo maior da equipe gestora e também aí desses professores e alunos? Nós vamos encaminhar para vocês um certificado bonitinho, tá? Já com a possibilidade de editar nome. Então você pode editar o nome tanto do professor quanto dos alunos e, se possível for, vocês podem alinhar aí na escola, tá? Uma pequena cerimônia para certificar esses alunos. E aí, qual que é a nossa ideia, né? Qual que é a nossa orientação? Certifiquem esses professores e esses alunos todos de uma vez só em uma única cerimônia. Então, de repente, em 10 minutos, 20 minutos aí, né, após o intervalo, por exemplo, vocês podem reunir todo mundo no pátio, pega lá o microfone, a equipe gestora presente, aí vocês chamam esses alunos num primeiro momento que vão receber o certificado SEDUC, né? Então, lembrando, são dois alunos certificados SEDUC e um professor certificado SEDUC. Mas vocês podem elencar aí 5, 6, 7, 8 alunos, ou mais dois, três professores, e dar um certificado que a gente vai enviar para vocês, que é o certificado de diretoria, tá? Por que que a gente está fazendo isso? Primeiro momento, nós já pensávamos em certificar esses alunos, esses professores de qualquer forma. Então, antes mesmo da Comanda Seduc, eu e a Aline já havíamos aí planejado essa ação, tá? Então, a gente já tinha tudo isso estruturado, já tinha, né, esse planejamento em pauta aí já há alguns meses. Tanto que nós chegamos a visitar algumas escolas para levar o certificado da escola. Então, né, eu e a Aline visitamos aí algumas escolas já nos 2 últimos meses para certificar a escola. Agradecemos aí o protagonismo dos professores, entramos na sala de aula em algumas dessas unidades escolares para conversar um pouquinho com os alunos e com os pros. Mas a certificação foi para a escola. E naquele momento a gente já falou que nós queríamos, até o final do ano, criar aí uma ação para certificar mais alunos e mais professores, aí nominalmente, tá? Como a gente teve aí agora a comanda da Seduc para certificar esse protagonismo de um professor e de dois alunos por unidade escolar, o que que a gente pensou? Em fazer de fato os dois projetos conversarem e aumentar, potencializar esse projeto. Então não tem que ser nada assim fora do comum, algo simples, mas que a equipe gestora esteja presente, ou pelo menos aí dois, ou, né, ou duas ou três pessoas aí da equipe gestora, que seja ali um momento de fato de protagonismo, de empoderamento desses alunos e professores e que seja de fato a entrega de certificados, tá? Então, eles vão enviar alguns botões também para a gente dar para esses alunos, por exemplo, mas é algo super simples. Então, eu acredito de fato que o mais importante nesse momento é o empoderamento e a questão da entrega do certificado em si. A gente pede que vocês façam essa cerimônia simples, mas que elenquem e a gente vai depois também pedir para que vocês compartilhem conosco o nome desses professores que serão certificados, né, a nível de e alunos. Como eu disse, a gente vai disponibilizar para vocês o editável, né, desse documento, então vocês podem imprimir na própria escola, tá? Mas por que que a gente gostaria de saber os nomes? A gente vai jogar um formulário para vocês responderem
simples, só para a gente de fato conseguir tabular e ter ideia do tamanho desse projeto aí até o final do ano, tá? Porque a gente quer de fato tentar engajar esses alunos, esses professores ainda mais por ano que vem. A gente sabe que alguns professores de repente não fiquem com aulas de tech no ano que vem, mas nós gostaríamos muito de conseguir aproveitar aí o protagonismo desses professores dentro ainda do projeto de multiplicador para o ano que vem. Então, é de extrema importância que a gente consiga, de fato, trazer esses professores para mais perto da gente aqui, porque com certeza faz aí uma diferença absurda no dia a dia da escola, e a gente sabe disso, tá? Tanto para criar parcerias com professores de outros componentes, tanto quanto para orientar aí, né, os alunos, sendo de uma turma que ele de fato leciona ou de outra turma que está sem pro, por exemplo, que é algo que aconteceu muito, principalmente nas regulares aí esse ano, tá bom? E a gente teve aí de fato alguns sustos com relação a isso, mas nós tivemos aí muita coisa boa acontecendo, de boas práticas que vieram desses professores em momentos de crise, porque de repente ele estava ali adotando praticamente 3, 4, 5 turmas aí na escola, tá? Tudo bem até aqui? Então, certificação dos alunos TEC e alunos TEC multiplicadores. Isso é diretoria de ensino. Certificaremos todos os nossos alunos TEC e alunos TEC multiplicadores em reconhecimento ao apoio prestado aos colegas, professores e às suas escolas. De novo, por que que a gente vai querer tabular esses nomes? Porque a gente sabe que algumas escolas não preencheram aí o formulário ainda, nem do aluno TEC, nem do aluno TEC multiplicador. Então, para a gente não ficar no escuro do que está acontecendo na escola, tá? Tudo bem até aí? Então, de repente, passou despercebido na correria do dia a dia de vocês. A gente vai pedir um carinho para vocês revisitarem aí esse formulário. Nós vamos disponibilizar o formulário novamente, tá? Mas, por favor, atentem a isso, porque a gente precisa tabular de novo, porque a gente quer muito conseguir engajar tanto os alunos que já estão sendo protagonistas e têm, de fato, aí já um papel, né, significativo na escola, tanto quanto reaproveitar esses professores que continuarem com aulas de tech no ano que vem e que foram aí de fato, exemplos de boas práticas, né, e de como dimensionar, direcionar e mediar a plataforma, né, e esse trabalho com material digital, quando a gente vem já para a robótica aí nas Space. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta aqui, né? A Renata está perguntando sobre o tipo de certificação, né? Se o da SEDUC é apenas para as escolas selecionadas. Então, como o Fábio disse, a SEDUC ela fez uma seleção das escolas com base no desempenho dessas escolas no BI na plataforma Lura. E aí o que ocorre? Num primeiro momento, nós pedimos para indicarem os professores dessas escolas, primeiro os multiplicadores, né? E para que nós pudéssemos, então, fazer o reconhecimento em cada escola, partindo desse primeiro critério, porque como nós, PECs, devemos fazer a indicação, antes de finalizar essa indicação, a nossa ideia não conhecendo o professor indicado, nós entraríamos, né, a nossa ideia é entrar em contato com os coordenadores para nós finalizarmos essa escolha, tudo bem? Só que o que acontece? Para a SEDUC, sim, seriam apenas essas escolas, que é a maior parte das nossas escolas, com base nos dados do BI, ou seja, quem não ficou abaixo do esperado, então são as escolas pré-selecionadas, tudo bem? A partir desse, esperava-se que a partir dessa lista fossem emitidos os certificados por parte da SEDUC. Só que nós, eu e o Fábio, qual que é a nossa intenção? Flexibilizar isso. Por quê? Alcançar todas as escolas, porque independente do desempenho, nós sabemos que há professores em cada escola que, como um todo, apesar de a escola não ter o desempenho geral na plataforma, dentro do esperado pela SEDUC, há professores individualmente que têm o engajamento. Então, nesse cadastro, nós vamos colocar abrir para todas as escolas e pedimos que vocês indiquem quem são os professores multiplicadores de vocês e deixamos mais uma coluna para um outro professor que não seja multiplicador, mas que seja engajado e que promova o engajamento dos alunos em tecnologia, tudo bem? Então, assim, pela SEDUC, sim, seriam só dessas escolas. Então, e além disso, o que é importante nós distinguirmos, né? Então, nós vamos, já que, como o Fábio diz, nós já tínhamos o projeto de certificar nossos professores e alunos, independente da SEDUC, nós estamos tentando conciliar as duas coisas agora. Porque essa comanda da SEDUC, ela surgiu recentemente para nós, assim, há algumas semanas, né, Fábio? 2 semanas no máximo.
E nós estamos dando ciência, visibilidade, compartilhando, né, a comanda da SEDUC, e ao mesmo tempo tentando conciliar com um trabalho que já estava em andamento. E o outro trabalho que já estava em andamento é o dos alunos, tudo bem? Então, os alunos tecmultiplicadores, por exemplo, a SEDUC não tem esse projeto, é um projeto nosso, da nossa diretoria. Então, como o Fábio disse, todos os nossos alunos serão certificados. E o que ocorre? Nós solicitamos, né, na rede, eu vou colocar aqui para vocês aqui, anteriormente, ó, na rede 212, nós disponibilizamos um formulário para cadastro dos alunos apenas multiplicadores, primeiro, tá bom? E esses alunos multiplicadores que nós temos os encontros virtuais com eles, aqueles que foram cadastrados ou que serão cadastrados até o prazo determinado, nós vamos imprimir esse certificado e entregar para as escolas. Mas o que que nós entendemos que seria relevante para a escola e para os alunos e para vocês obterem o engajamento desses alunos? Que também os alunos TEC de cada sala de aula, que não são os multiplicadores, que não têm encontro conosco, mas que replicam aquilo que os colegas repassam para eles das nossas formações, que vocês possam certificá-los também. Aí, para alcançar todos, né, para que vocês não tenham que ter essa parte burocrática de cadastrar cada aluno de cada sala de aula, aí nós disponibilizaremos o editável, tá bom? No mesmo formato do aluno TEC multiplicador, para que vocês editem e disponibilizem aos seus alunos. E como sugestão, como o Fábio disse, para promover o engajamento, o envolvimento desses alunos, que vocês procurem, tentem, dentro das possibilidades de vocês, das datas, do planejamento, promover uma cerimônia, nem que vocês, vamos supor, peça para que os professores de cada turma realizem, ou de uma forma geral na escola, da forma como vocês puderem. Por quê? Nós sabemos que, em razão das atribuições de aulas do próximo ano, inicialmente nós podemos ter alguns desafios relacionados ao professor de tecnologia. Então, se os alunos já estiverem a par do que está acontecendo, entenderem como funciona a plataforma, como funcionam os envios, né? Então, pelo menos os alunos que tiverem encontro conosco, nós sabemos que eles já entenderam a dinâmica e, por estarem no grupo nosso também, eles sempre buscam informações e estão à frente dos colegas. E a ideia é justamente essa, para que, independente, né, de ter ou não professor, a escola tenha um bom desempenho para que eles trabalhem em pares, tudo bem? Então, nós estamos vislumbrando, na verdade, o próximo ano também com essa ação. Eu não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? E também referente ao prazo. A nossa ideia é quanto antes nós gostaríamos de certificar os alunos, tá bom? E os professores. Só que nós precisamos do preenchimento do formulário para, com base nesses dados, nós iniciarmos as certificações. E pretendemos que a partir da próxima semana nós consigamos já, pelo menos, disponibilizar os digitais para vocês, tá bom? Vou passar a palavra para o Fábio e para que vocês tirem dúvidas. Pessoal, tudo bem até aí? Então, só recapitulando. Então, a gente tem certificado SEDUC, um pro, dois alunos, tá bom? O que que a gente vai fazer com essa questão, né, do certificado também? Estava conversando com a Aline hoje de manhã, porque a SEDUC, ela disse que enviaria esses certificados para a gente, né, no físico, ou seja, já, né, todo formatado, bonitinho, só para a gente distribuir para as escolas. Eles não chegaram ainda. E hoje eles disponibilizaram a versão digital. Ou seja, a gente acredita que muito provavelmente ou esses certificados chegarão bem já, né, atrasados, então já ali para a segunda quinzena de dezembro, e por isso a gente vai acabar tentando nos organizar para imprimir aí esses certificados e dar continuidade de alguma forma. O que que a gente pensou? Tem duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é já deixar ele formatado e enviar para vocês o digital, e dentro do possível, da demanda que a gente tiver, a gente tenta também imprimir por aqui alguns. O que que é um pouco complicado quando a gente pensa nesse certificado SEDUC? É porque, como a Aline disse, na pré-lista, nós já temos aí um número grande de alunos. Então, é um número grande de certificados, mesmo sendo dois por escola, tá? Para as escolas que não foram pré-selecionadas, nós entendemos nas últimas reuniões que ficou um pouco, né, Aline, a nossa escolha também
fazer alguma ação, inclusive para certificar com esse certificado SEDUC esses alunos, né, que de repente tiveram destaques na escola. Então, o que que a gente gostaria de fazer? De fato, certificar todos os alunos, então todas as escolas terão alunos com certificado SEDUC. E a gente vai meio que se aproveitar um pouco do layout desse certificado para modificar um pouquinho, mudar as assinaturas ali, porque vem com a assinatura, por exemplo, do FEDER, né, do secretário, e também da coordenadora geral ali da Alura. Então a gente vai tentar usar praticamente a mesma arte, mudando só alguns, né, detalhes para que quando vocês forem fazer a certificação para os alunos, vocês consigam fazer todos ao mesmo tempo, falar que um certificado é de São Paulo e o outro é de aí, tudo bem, mas eles vão ver que que eles são muito parecidos. A gente não quer fazer nada muito diferente, porque a gente sabe que principalmente para as crianças, para os menores, fica aquela coisa, mas porque o dele é de um jeito e o meu é de outro, né? Então, para tentar minimizar um pouco esse ruído, tá? Mas é importante que vocês, de fato, pensem em uma estratégia para certificar esses alunos na escola. Como a Aline disse, de repente, lá, o próprio professor na sala de aula, se for possível, de repente, montar ali, né, uma estratégia para fazer na hora do intervalo ou pós-intervalo com todos os alunos lá do primeiro período, ou dividir ali o período em dois momentos, aí você leva desde sextos e sétimos, faz a premiação, depois oitavos e nonos faz a premiação, e pensando em envolver os professores nesse momento de protagonismo, tanto desses alunos, né, que tiveram destaque, quanto dos professores que tiveram destaque também. Isso é importante, né? Parece, de certa forma, uma coisa simples, mas a gente sabe o quão felizes esses alunos ficam e quão importante é para os professores também serem reconhecidos nesse processo, tá? Então, a gente vai mandar para vocês aí a base dessa arte, desse documento, vocês podem editar aí, né? É, não tem um número específico, né, Aline? Por exemplo, você, de repente, tem vários pros e você quer dar certificação para metade. Com esse certificado da diretoria que a gente vai enviar, você pode certificar metade, tá? A gente só pede o quê? Sejam muito coerentes. E aí, vou dar um pouco do spoiler do que a gente vai tratar também na próxima reunião, que é convocação. Nos últimos 20 dias, eu e a Aline, a gente visitou aí, né? Nós tivemos em algumas escolas. Tanto escolas frágeis, que tiveram aí uma melhora, quanto em escolas que já tinham um índice muito bacana, e a gente foi, de fato, para conversar com alguns alunos, com alguns professores. Em algumas escolas foi tudo bem, mas em algumas a gente ficou extremamente preocupado, principalmente com relação a como esse acompanhamento vinculando notas estão acontecendo, entendeu? Então, assim, eu tenho um monitoramento específico ou vários monitoramentos diferenciados dentro da rotina de cada escola, só que entre, né, o que a gente tem como toda a questão do escopo, sequência, processual da plataforma ou do trabalho com material digital quando a gente pensa em robótica, e aí a gente vai dar a nota para o aluno no final do bimestre. Não tem como eu dar, por exemplo, um 8 para um aluno que está com vários projetos em branco. Nós pegamos aí, né, situações parecidas em algumas escolas. E aí o que acontece? De repente, o que que a gente pede? Muito cuidado para você não pegar um professor que está com todo mundo azul, mas que de fato tem efetivado, de certa forma, né, toda essa questão de validação de projetos de uma forma muito superficial e acabou dando nota para muitos alunos que não fizeram o processual, não fizeram os projetos na íntegra, e você perde não só a gestão da sala de aula para esse ano, você acaba deixando uma situação muito complicada, inclusive para um professor que vai assumir essas aulas no ano que vem, por exemplo, né? Se ele próprio não for, de repente, continuar com as aulas, e aí ele mesmo terá aí uma certa dificuldade para conseguir prosseguir com os projetos. Então, selecionem com sabedoria, porque, de fato, não é só um pedaço de papel. A gente está certificando SEDUC e diretoria de ensino com assinaturas reais, o trabalho e o protagonismo desses professores e desses alunos. Então, de novo, selecionem com qualidade tanto os alunos que vocês vão, de fato, certificar,
como a gente disse, todos os alunos tech e multiplicadores receberão. De repente, além dos alunos que foram indicados, você tem ali na tua escola um outro aluninho que se destacou no processual. Pode certificar? Pode, deve. Mas tem que ser de fato, porque ele tem se envolvido nos projetos, ele tem conversado com os pros, ele tem sido protagonista. Porque tem que ser uma ferramenta, de fato, de empoderamento para quem faz, para quem se preocupa, para quem engaja. Isso é muito importante, tá bom? Então, esse é um pedido meu e da Aline, muito sério e a gente pede muito carinho para escolher esses alunos e para escolher esses professores também, tá bom? Mais alguém quer tirar dúvida? A Aline está colocando para vocês o formulário já aí no chat também, tá? A gente vai compartilhar o formulário também para presença e avaliação do encontro. Como eu disse, hoje ia ser mais curto mesmo, porque a gente tem uma pauta um pouco mais extensa para convocação na semana que vem, tá? Então, a gente pede para que vocês se atentem muito, né, aí a possibilidade de participar ao vivo dessa reunião, dessa formação e desse bate-papo que nós teremos com vocês aí na semana que vem, tá? É de extrema importância que vocês acompanhem. Se vocês de fato não puderem acompanhar ao vivo, assistam a gravação, tá? Porque nós trataremos de assuntos muito importantes. Com relação a tudo que a gente conversou aqui, qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente no grupo, manda mensagem para a gente lá no WhatsApp também no privado, a gente vai auxiliando. Provavelmente a gente já vai liberar para vocês esses certificados até o final dessa semana, o digital, o formato digital. Quem quiser ir se adiantando e imprimindo aí certificados na escola, fiquem à vontade, só avisem a gente, por quê? Vamos supor, você vai imprimir o de aluno Tec multiplicador. O de aluno Tec multiplicador a gente ia tentar fazer por aqui. Se você de repente for adiantar aí o processo para conseguir certificar com antecedência e flexibilizar ainda mais, né, todo o processual, porque a gente sabe do cronograma apertado que todos estão aí nas escolas, só avisa a gente porque a gente não faz a impressão aqui. A gente não imprime esses certificados aqui, tá? Dentro do possível, né, como a Aline disse, nós tentaremos aí conversar com esses alunos e com os professores para tentar engajar. A gente já tem feito esse processo nos encontros virtuais e nos presenciais para engajar esses alunos e professores para continuarem nos auxiliando no ano que vem. Então, a figura desse aluno, para falta de pro, por exemplo, em escolas regulares no ano que vem, é de extrema importância. Assim como para auxiliar os professores nas PEIs aí também, né? E esses professores multiplicadores que já, de fato, têm toda uma vivência, né? Mediando plataforma, internalizando conteúdo programático de robótica, de programação. Se a gente conseguir fazer com que eles continuem conosco no ano que vem, também será muito bom, tá? A gente pede que vocês nos auxiliem e fortaleçam essa ideia. Que mesmo que de repente esse professor não goste muito de tecnologia, mas tenha tido aí um bom trabalho na escola, chama ele para conversar, nos auxilie a mantê-lo em tecnologia, se possível, né? Para que a gente não tenha que ter um retrabalho e, de fato, começar do zero com essa questão formativa. A gente vai fazer quantas vezes for preciso, com certeza. A gente vai precisar fazer porque sempre teremos professores novos. Mas quando a gente já tem os multiplicadores mais estruturados, a gente consegue, de fato, melhores resultados num curto espaço de tempo, tá? Inclusive porque eles conseguem acompanhar melhor aí todo esse processo na escola e nos auxiliar, né, nessa mediação, né, do conteúdo programático com o professor, tá bom? Pessoal, ninguém quer perguntar nada mesmo? Tem certeza absoluta? Mesmo, mesmo, mesmo? Tá? Então, eu e a Aline agradecemos muito aí a parceria mais uma vez. Que todos tenham aí uma semana abençoada, tá? E, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato conosco, tá bom? Qualquer pergunta mesmo. E, mais uma vez, selecionem com sabedoria esses professores, esses alunos. Se possível, tá? Compartilhem conosco aí, nem que seja uma foto com legenda desse momento aí de celebração na escola, né? Eu acho que ajuda a significar todo o processo pedagógico aí, de tudo que a gente fez até agora, tá bom? E se vocês precisarem de qualquer outra coisa, estamos à disposição. Tá bom, pessoal? Valeu, beijo, tchau, tchau.